Você tá indo viajar para Orlando no mês de abril e quer saber qual cenário você vai encontrar lá, como é o clima, a lotação do parque? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou passar todas as informações para vocês. Para quem é novo aqui no canal ou não sabe que isso aqui é uma playlist, a gente tem uma playlist, ou seja, uma sequência de vídeos explicando como é Orlando mês a mês. Assim a gente ajuda todo mundo que tá indo viajar para Orlando, independentemente do mês, a entender qual é o cenário que vai encontrar lá. Então abril é primavera. Por coincidência, estou toda florida hoje. Foi sem querer, mas vai combinar com o vídeo porque realmente tem festival aí da primavera acontecendo em parque e vou falar disso aqui também pra vocês. O clima de Orlando em abril, ele já é bem mais ameno. Assim como aqui no Brasil a primavera não é super calor, mas também não é nada frio, lá em Orlando a temperatura mínima, ela tá aí na faixa mais ou menos dos 13 graus, mas a máxima já chega a 28. Então a partir de abril, realmente, a coisa começa a esquentar bastante. Hoje eu tô gravando esse vídeo no dia 12 de abril e eu tenho feito guiamento nos parques todos os dias desde o começo do mês. E eu posso falar pra vocês que todos os meus clientes têm falado que tá fazendo muito calor. Hoje, por exemplo, foi um dia realmente de muito calor em Orlando. Então, apesar de ter essa mínima aí, que às vezes é 12, mas no geral é 13 graus, não esperem encontrar frio em abril. É sempre bom levar aí uma blusinha, né, uma jaqueta, alguma coisa, mas coisa leve, gente. Não tem mais necessidade de usar moletom em Orlando se você vai viajar no mês de abril. Mas começa a esquentar em Orlando, então vocês já devem esperar o quê? Chuva. Começou a esquentar um pouquinho, vai em algum momento do dia chover. Não sempre, gente, não todos os dias. Eu já gravei aqui vídeo que geralmente em maio, junho, chove bastante, mas em abril chove, não tanto, mas chove. E essa informação é importante para você lembrar de sempre dar uma olhadinha ali antes de você ir para o parque na previsão do tempo e aí você entender se vai ter previsão de chuva naquele dia, você já põe a sua capinha de chuva na sua mochila para não ter esse gasto extra na viagem. Outra informação importante com relação aqui às estações do ano, apesar de não ser verão, ser primavera, já falei aqui no vídeo do mês de março, que nessa época começa já o horário de verão em Orlando. Então, geralmente é em março, ou seja, em abril você já vai estar com o horário alterado. Então, se a diferença entre Brasil e Orlando era de 2 horas, agora passa a ser só de 1 hora. E aí, provavelmente, quando você estiver indo viajar em março, você já vai pegar esse horário alterado. Provavelmente, essa mudança não vai acontecer no meio da sua viagem, mas é importante você saber que isso está acontecendo, porque às vezes a gente fica lá no automático achando que a diferença de horário é de 2 horas e já não é mais durante esse período que vai geralmente até o comecinho de novembro. Então, se você vai fazer reserva em restaurante, essa informação é importante. Para você entrar em fila virtual é importante. E outra coisa que é importante, você sempre lembrar de olhar no aplicativo todos os dias de parque que você for, qual vai ser o horário do show noturno. Porque como essa mudança de horário é recente, né, geralmente aconteceu aí no meio ou no fim de março, principalmente a Disney, ela vai alterando progressivamente o horário dos shows noturnos. Pode ser que quem vai viajar no começo de abril, o show noturno esteja acontecendo às 8h30, e se você for no meio de abril, o show já passa a ser às 9 horas da noite. Então sempre dá uma conferida qual é o horário do show noturno do parque que você vai visitar no dia que você for visitar. Abril não é um mês que tem algum feriado que vai impactar na rotina do parque, a não ser que a Páscoa caia em abril. Se a Páscoa cair em abril, sim, é um feriado que, junto com o Spring Break, que é o que eu vou falar agora para vocês, costuma deixar o parque bem lotado. Esse ano de 2024, a gente teve a junção de Páscoa mais Spring Break no final de março, mas em 2025 vai cair em abril. E o Spring Break, por si só, já é um período que lota muitos parques. Em abril, a gente ainda tem o Spring Break acontecendo, e geralmente ele vai ali com uma lotação grande até mais ou menos o dia 10 de abril. Às vezes pode estender um pouquinho mais. Porque como eu já expliquei no vídeo do mês de março, o Spring Break ele não é um período exatamente definido e que vale para todos os estados dos Estados Unidos. Alguns estados têm algum período diferente dos outros, mas num geral, do meio de março até mais ou menos o dia 10, 15 de abril, existem escolas, existem faculdades que estão sim num período de férias. E aí junta todo esse pessoal indo nos parques e a lotação fica muito grande. E aí, como eu falei para vocês, quando isso se junta ainda mais com o feriado da Páscoa, os parques ficam muito lotados, tá? Se você tá indo viajar no começo de abril e já sabe que vai ser Spring Break, só alinha a sua expectativa. Não precisa cancelar a viagem, falar que vai ser tudo horrível, que vai estar tudo muito lotado. Vai estar cheio? Provavelmente vai. Alinha a expectativa, estuda o mapa direitinho, assiste os nossos vídeos da série Desvendando aqui para você já saber certinho aonde você quer ir, o que você quer fazer
e aí você vai ter uma experiência bacana. O importante é sempre alinhar a expectativa e esse é o objetivo dessa série aqui do mês a mês. Agora falando de uma coisa bacana, como já começa a esquentar o clima aqui, já tinha algumas atrações que estavam fechadas por uma manutenção e geralmente são as atrações que molham, essas atrações geralmente já estão reabrindo aqui no mês de abril. Algumas já reabrem em março, mas as que não reabriram em março, em abril elas com certeza já estão abertas. Ou seja, se você gosta aí de atração que molha, se você gosta de Kali River, se você gosta de atrações de bote na água, com certeza em abril já vão estar abertas e funcionando normalmente. Como eu falei, primavera tem festival acontecendo no Epcot da primavera. Ele não se chama Festival da Primavera, ele se chama Flower and Garden, mas é justamente por causa das flores da primavera. E o parque fica lindíssimo, gente. Eles fazem várias árvores decoradas no formato dos personagens da Disney. É muito colorido, tem muita flor, porque o Epcot ele tem muitos canteiros, né? Tem alguns lugares com árvore, mas não são coloridos com flor. Nessa época, realmente tem muita flor pelo parque, fica muito bonito. Fora as atrações, que sempre tem algum show, alguma apresentação. Então é um festival muito bacana. Não precisa pagar nada para entrar no parque durante o festival. Se você quiser consumir alguma bebida, alguma comida específica das barraquinhas, aí você compra à parte. Em abril, alguns parques, em algumas datas específicas, também podem estar com aquele evento do After Hours. Então, para quem não sabe, existe um evento com ingresso separado, também comprado, como se fosse uma festa de Halloween, de Natal, mas o parque não fecha mais cedo nesses dias. As pessoas que compram esse ingresso especificamente, elas podem entrar no parque um pouco mais cedo, geralmente por volta das 5, 6 da tarde, e ficarem no parque até bem tardão, meia-noite, 1h da manhã. E aí o que acontece? Depois do fechamento do parque, então às 9 ou às 10 horas da noite, só ficam as pessoas que têm um ingresso para a festa. E além de alguns docinhos e bebidas que já estão inclusos no ingresso, as atrações tendem a ficar muito mais vazias. Vale a pena? Isso é uma opinião muito particular, porque assim, são menos horas de aproveitamento e só de noite, você não vai ver o desfile, enfim. Mas tem algumas coisas que vale a pena sim, por exemplo, no Magic Kingdom tem um show de fogos específico que vai acontecer durante o After Hours, além do Happily Ever After. Então, assim, é um evento bacana, mas que tem que comprar ingresso à parte. E aí, um ponto de atenção é que esses ingressos costumam esgotar rápido. Então, se você tem vontade de participar de algum desses After Hours, que acontece às vezes no Epcot também no Hollywood Studios, você pesquisa certinho qual data que vai acontecer durante ali o seu período da viagem e já compra o ingresso com o máximo de antecedência possível. Para comprar ingresso, não esquece, a gente sempre tem um link aqui para você comprar os ingressos nos melhores preços. Agora falando aqui para um público um pouquinho diferente, né? Não só que quer ir para os parques, mas que busca alguma coisa diferente para fazer em Orlando. Também em abril costuma acontecer o Florida Film Festival. Esse ano de 2024, por exemplo, ele está começando hoje, no dia 12 de abril, e vai até o dia 29 de abril. E ele é um festival que tem exibições de cinema, enfim, é super legal, vocês podem procurar, tem até página do Instagram deles, mas é realmente se você estiver procurando alguma coisa para fazer fora dos parques. Entrando aqui na parte de esportes, a depender do desempenho do Orlando Magic, pode ser que tenha jogo da NBA, pode ser que não tenha, mas sempre vale a pena checar se tem na sua data aí da viagem, porque é um evento muito bacana e a gente também vende ingresso. Mas além disso, agora em abril, acontece a corrida da Disney, que é a Springtime Surprise, que é uma corrida que acontece em algum período aí de abril, e é uma corrida muito legal, além dos 5, 10 e 21 que geralmente tem nessas corridas, também tem uma distância de 16 quilômetros. E essas corridas da Disney são incríveis, eu já falei pra vocês aqui algumas vezes. Tem vídeo aqui no canal da corrida que eu participei, foi a primeira meia maratona que eu corri na vida, foi super emocionante, então se você não assistiu, assiste, porque é super legal. Se você tem vontade de correr na Disney, olha, eu super incentivo, porque vale muito a pena o investimento. Você encontra personagens, você corre dentro dos parques, passa dentro de hotel, é muito legal, gente. Mas enfim... Então tem em abril uma corrida da Disney que pode impactar um pouquinho aí a sua rotina de parque, porque o trânsito geralmente aumenta no período da manhã, porque algumas vias são fechadas e alteradas, e também a lotação dos hotéis nesses períodos pode aumentar também, porque muita gente que vai participar das corridas da Disney busca se hospedar nos hotéis da Disney pela facilidade do transporte. E assim, então, eu passei para vocês todas as informações aí de abril que são importantes para o seu planejamento de viagem. Se você gostou desse vídeo e ainda não deu like, já dá o seu like. E eu vou deixar 2 links aqui, um para minha corrida da Disney e um para a série Desvendando, para você conhecer direitinho os parques e já se preparar, porque assim, mesmo que você encontre os parques cheios por causa do Spring Break, você já vai ter se planejado e vai ter o seu roteiro já bonitinho, desenhado, com base na nossa série Desvendando. Espero vocês na próxima e até mais!